Eu hoje de manhã fui resolver umas coisinhas na rua e eu precisei ir ao banco. E eu fiquei numa fila tipo uns 20 minutos. E aí eu já passei nervoso logo de manhã. Passei nervoso porque teve um indivíduo, um senhor, que começou a reclamar que a fila estava muito comprida e que a culpa da fila muito comprida era as manifestações de sexta-feira, só tem vândalo, as pessoas não têm mais civilidade e não sabem mais discutir as coisas direito. E aí ele disse que outros 2 bancos que ele tinha ido estavam fechados, por isso aquele que era uma rede mais exclusiva estava cheia e ele estava achando aquilo um absurdo. E aí ele tentou reclamar comigo, não deu certo, eu não quis arranjar briga na fila, era um senhor de muita idade. E aí ele conseguiu descolar uma conversa com uma senhora que chegou logo depois. Eles continuaram usando o argumento da civilidade e nessa civilidade eles começaram a dizer que tudo era culpa da Dilma e do Lula, porque eram eles quem estavam orquestrando essa greve e se ele se candidatasse ele ia ganhar, mas ele só ia ganhar por conta dos nortistas e por conta desses nordestinos. É uma gente ignorante. Esse homem estava falando isso em alto e bom tom. Ele pediu também um café e o café foi servido por uma mulher do Nordeste e o cara que fazia a segurança do lugar também era nordestino. E como é que eu sei disso? Porque eles usavam uma variação de dialeto que, no meu entender como linguista, era uma variação dialetal nordestina. Eu já comecei o meu dia estressada e eu estava preparando o dia de hoje. Várias pessoas me pediram para fazer análises políticas, para falar de política. Eu não sei o quanto é que eu poderia falar de política, porque eu me acho até bastante ignorante em política. Mas enquanto eu tentava procurar informações e estudar mais sobre o Dória e sobre o próprio Temer, que fez uma fala na sexta-feira no programa do Ratinho, e o Dória, que andou fazendo várias declarações esses dias, eu cheguei à conclusão que esse senhor que fez essa fala nesse banco, o Dória e o Temer e muitos de nós somos muito parecidos. Então, na verdade, o que eu vou falar aqui não tem nada a ver com uma análise política. Mas o que eu vou te falar é um lugar comum. Por que eu tô te falando isso? Porque o Dória, quando ele vai falar sobre as manifestações de sexta-feira, ele chamou as pessoas de vagabundas. Ele, diferentemente desse senhor que estava na fila, ocupa um cargo de representatividade. Eu já falei disso aqui, sobre uma fala do Temer. Sendo um indivíduo que tem um lugar de representatividade, a fala dele deveria ser cuidada, porque essas pessoas que ele chama de vagabundas são pessoas que residem na cidade onde ele trabalha, a cidade que ele gesta, digamos assim, já que ele diz que ele não é político, né? Ele é um gestor. Só que é aí que tá o ponto. O Dória tá de olho num conjunto de pessoas. Ele tá de olho, muito provavelmente, num conjunto de eleitores que estão meio na dúvida e que não querem votar, sei lá, no PT. Então ele chama essas pessoas de vagabundos, ele vai dizer que as pessoas do sindicato também são vagabundos, e aí ele atrela tudo isso ao Lula e à Dilma. Do mesmo jeito que esse senhor que estava lá no banco fez. Só que ele fala isso em rede nacional. Mas o que me incomoda é ver que a gente reproduz esses mesmos discursos em todos os lugares. A gente estereotipa as pessoas, a gente segrega e a gente não discute efetivamente o que é que tinha que discutir. A gente, no final das contas, maquia as coisas. Do mesmo jeito da relação com o Temer. O Temer fez uma fala no Ratinho na sexta-feira. E nessa fala que ele fez no Ratinho, ele falou que o governo, ele fez uma metáfora maravilhosa entre o governo e uma família. E ele, de novo, insistiu em fazer essa metáfora, colocando a mulher como a pessoa que está dentro de casa e que está gastando o dinheiro do marido. Essa mulher seria o governo. E o marido, eu sei lá o que é que seria, nem eu acho que eu... Desculpa, gente, não tô entendendo direito essa metáfora dele aqui, eu vou até que olhar aqui, ó. É isso, a dona de casa é o governo, e aí ele diz que os governos precisam de maridos, porque os maridos é que controlam a coisa. Tem tanto de errado aí,
Mas eu não vou nem entrar no mérito da questão do feminismo, de que a gente vive numa sociedade patriarcal. Eu não vou nem falar nada disso. O que eu vou dizer pra você é que esse homem é um representante da nossa sociedade. E ele não deveria estar dizendo essas coisas. Porque ele é o representante de um grupo enorme de indivíduos, de todo um país. E ele não pode se dar ao luxo de fazer uma analogia absurda como essa em pleno século XXI. Eu não sei nem o que dizer. E essa minha fala tá tão tosca, mas é a única coisa que eu tenho para te oferecer hoje. Porque eu fiquei tão irritada de ver a quantidade de preconceitos que esse senhor vociferou de manhã e que foram mantidos depois, quando eu fui estudar a fala do Dória. E é uma fala toda frágil, de um político que está tentando, pegando políticas que eram de um outro gestor, desfazendo essas políticas e depois dizendo para as pessoas, mas eu amo vocês, eu amo os trabalhadores, eu amo você que andou 3 horas e meia a pé para chegar no trabalho, ou então eu amo os ciclistas e nós estamos considerando isso. E não tem que amar os ciclistas, né, gente? Não tem que amar ninguém. Se ele é um gestor, eu não quero que ele me ame, nós não nos conhecemos, eu quero que ele mantenha boas políticas que foram feitas por outros governos, transforme políticas que não foram boas o suficientes em boas políticas e repense outras políticas que ele queira trazer para uma cidade. Idem para o nosso querido Temer. Eu quero que ele veja os 9% de aprovação que ele tem, os 61% de reprovação que ele tem, e que ele passe a fazer as mudanças a partir daquilo que ele deveria fazer, que é olhando para o país e não para o próprio umbigo e o umbigo dos colegas, que é só o que eles têm feito. Os nossos políticos precisam entender que a fala deles tem que ser melhor estruturada. Isso aqui, gente, não é um boteco. E a gente deixa que eles façam disso um boteco, porque a gente reproduz essas mesmas falas no nosso dia a dia. Você fica chamando o grevista de vagabundo e não vai ler a história. Você só tem o feriado do 1º de maio, porque teve alguém que batalhou lá em 1900 e alguma coisa, para poder trabalhar só 8 horas por dia, não mais 10, 12 horas ou quantas horas forem necessárias. Sabe assim? E a gente não entende que manifestações, grandes manifestações, não acontecem na hora do almoço, nem na janta, nem em feriado. Porque aí ninguém para, ninguém enxerga uma manifestação. É por isso que greve e manifestação acontece nesses outros horários. É por isso que o 1º de maio existe. Sabe? É isso. Chega, eu não sei falar melhor do que isso hoje. E tá bom.